E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos através das resoluções de questões de concursos passados, concursos anteriores, desta vez para a Embasa, tá? Que é a empresa baiana de águas e saneamento SA, que inclusive está com o seu concurso aí autorizado, beleza? Então, provavelmente aí já nos próximos dias ou próximos meses, já teremos aí a liberação dos editais, tá? Mas obviamente, como sempre temos falado aqui, você não vai esperar o edital ser liberado para começar os seus estudos, tá? Ainda mais tendo em vista que já foi autorizado esse concurso, tá bom? Então vamos resolver aqui uma questão que caiu, ou na verdade duas questões que caiu para o cargo de técnico em eletromecânica, prova de 2010, questão aí sobre resistência dos materiais, beleza? Então vamos lá para a questão. Mas falando aí em estudos preparatórios, tá? Inclusive a gente está deixando aqui embaixo um link onde você terá acesso a um e-book que preparamos inteiramente grátis para vocês aí com resoluções de diversas questões da Petrobras, tá bom? Então tem questões lá de resistência de materiais, materiais de construção, termodinâmica, enfim, dezenas de questões para que você já possa iniciar os seus estudos, tá bom? Completamente gratuito, link aqui embaixo na descrição, então comece a estudar desde já, beleza? Então vamos lá? É dito o seguinte, a resistência dos materiais é um ramo da engenharia que tem como objetivo o estudo do comportamento de elementos construtivos sujeitos a esforços, de forma que eles possam ser adequadamente dimensionados para atender às especificações previstas. A respeito desse tema, ou seja, de resistência dos materiais, julgue os próximos itens. Questão de número 85. Tá lembrando que essa estrutura dessa prova é aquela de certo ou errado, beleza? Então você analisa a questão e verifica se ela está certo ou errado, ok? Então, questão de número 85, ele fala o seguinte: considerando que a figura 1 abaixo representa uma viga de seção uniforme, na qual atuam apenas os seguintes esforços: a força P aplicada nos dois pontos indicados e a reação nos dois apoios, e analisando o carregamento em questão, é correto afirmar que o diagrama de momento fletor resultante para essa situação terá o formato apresentado na figura 2. Então, vamos ter aí que analisar essa estrutura e verificar se o diagrama de momento fletor corresponde ao que foi apresentado na figura 2, ok? Então vamos fazer isso. Vale ressaltar que antes do diagrama de momento fletor é interessante que façamos o de esforço cortante, beleza? E é isso que vamos fazer o passo a passo aqui. Você que já tem uma determinada experiência, você já sabe mais ou menos a configuração que vai ter ali o seu momento fletor, tá? Com essa predisposição aí da viga biapoiada e as duas cargas aplicadas. Mas se você não tem experiência nisso, não tem problema nenhum. A gente vai fazer o passo a passo aqui e com certeza você irá compreender perfeitamente a nossa linha de raciocínio e chegará à conclusão da resposta, tá? Então vamos lá? Olha, primeira coisa, diagrama de corpo livre, tá? Então vamos colocar aqui a viga biapoiada, temos aqui um vínculo fixo, tá? E do outro lado nós temos ali um vínculo móvel, tá? Onde só admite uma reação. No caso aqui vai interessar para a gente só a reação vertical, tá? Porque nós só temos sendo aplicado sobre esta viga forças, tá? Na vertical. Aqui vamos colocar as linhas referentes às cotas, tá? Por quê? Porque temos essas cargas que estão sendo aplicadas, tá? A uma distância L, que a gente vai considerar ali do primeiro apoio, tá? Em relação à primeira carga, 2 vezes L em relação ao primeiro apoio para a segunda carga, e L também é uma distância ali do segundo apoio para a segunda carga. Então ele vai ter essa configuração aí. E nós sabemos que para toda ação é uma reação, né? A terceira lei de Newton. Ou seja, nos apoios vão surgir reações, e essas reações vão ter que ter em módulo a somatória dessas duas cargas P. Ou seja, VA, né, que a gente chamou ali a reação vertical para cima no apoio A,
vai ter que ter a mesma intensidade de P, assim como o VB, beleza? Por quê? Porque se você fizer a conta através da somatória das forças e somatória dos momentos, você vai chegar a essa conclusão. Aqui no caso não há necessidade, tá bom? Porque você até perderia tempo fazendo isso. O que você tem que fazer aqui é uma análise. Já que as cargas possuem a mesma intensidade, né, é conveniente que pensemos que tanto VA quanto VB possuam o mesmo módulo, porém com sentidos opostos, tá bom? Então, vamos traçar aqui as verticais para que possamos plotar tanto o nosso diagrama de esforço cortante e de momento fletor, tá? Então vamos colocar aqui as verticais, colocaremos aqui as horizontais, que vão representar, em primeiro lugar, o esforço cortante e depois o momento fletor, tá bom? Então como que a gente vai fazer aqui o diagrama de esforço cortante? Vamos sempre começar aqui do ponto zero, tá? Sempre da esquerda para a direita. O que está acontecendo nessa seção da viga, ou seja, no apoio? No apoio A, eu tenho uma carga com uma intensidade P para cima, tá bom? Então vai acontecer isso aqui, ó. E essa carga, ela vai perdurar constante ao longo de toda a distância L, como nós colocamos aqui para vocês. Quando chegar nesse ponto, essa carga vai receber uma carga de intensidade P para baixo. Então eu tenho P menos P, ou seja, eu tenho uma carga zero. E essa carga nula, no centro dessa viga, o que vai acontecer? Ela vai permanecer nula até a outra carga P, que aqui receberá uma carga P com intensidade, porém, para baixo. E ela possuirá essa configuração. Por quê? Porque eu tenho zero, né, menos P, então eu tenho menos P. E essa carga com intensidade menos P permanecerá constante ao longo de toda a distância L até o ponto onde está situado o apoio VB. E chegando nesse ponto, ela receberá uma intensidade P para cima. Então a gente tem menos P mais P, que é igual a zero, fazendo com que assim o meu diagrama de esforço cortante seja zerado, tá? Aqui, ó, então nós temos três regiões, tá? A gente tem a região 1, a região 2 e a região 3, tá? Aqui nós temos as regiões positivas, tá? A região 1 ela é positiva e a região 3 ela é negativa. A região 2, como você pode verificar, é nulo, tá? O que isso significa? Você tem que saber que o meu momento fletor será máximo onde o meu esforço cortante ele é nulo, justamente nessa parte central. Se a questão perguntasse alguma coisa do tipo, se nessa região central o momento fletor seria máximo, você nem precisaria fazer o diagrama de momento fletor para saber isso. Se você soubesse esse conceito que o meu momento fletor é máximo onde o esforço cortante é nulo, você já conseguiria responder a sua questão, tá? Outra coisa muito importante, é interessante que você observe a configuração do esforço cortante. Por quê? Perceba que o esforço cortante ele está sendo representado aqui por retângulos, tá? Se você observar, essa parte de cima do retângulo é uma horizontal, ou seja, pode ser representado por uma função constante, né? Que a gente tem ali aquela reta horizontal. Então o que significa? O meu momento fletor sempre possuirá 1 grau a mais do que o meu esforço cortante. O que eu quero dizer? Que o meu momento fletor pode ser representado por uma função que possua 1 grau a mais do que o meu esforço cortante. Então, se o meu esforço cortante está sendo representado por uma função do primeiro grau, por exemplo, o meu momento fletor seria representado por uma função do segundo grau, porque possui 1 grau a mais do que o esforço cortante. Aqui no caso, como o meu esforço cortante está sendo representado por uma função constante, ou seja, uma reta horizontal, o meu momento fletor será representado por uma função do primeiro grau, que é uma reta inclinada, tá? Então aqui a gente pode colocar isso aqui, ó. Então, nesse trecho, na região 1, o meu momento fletor ele vai possuir a forma de um triângulo, ok? E perceba que na região 2, que é a parte central da viga, o meu esforço cortante é nulo. O que vai acontecer? Então, se ele é nulo, então meu momento fletor vai possuir 1 grau a mais do que meu esforço cortante, ok? Que é a função que está representando ali o esforço cortante. Nesse caso,
vai ser uma função constante, né? Uma reta horizontal, então ele vai possuir essa característica. E na segunda região, na terceira região, melhor dizendo, perceba que ela também pode ser representada ali por uma função constante, ou seja, uma reta horizontal. Então aqui teremos o nosso momento fletor também sendo representado por uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta inclinada, fazendo com que assim seja zerado o meu momento fletor. Então o meu momento fletor ele possuiria esse formato aqui, ok? Mas perceba, é interessante saber isso, que esse formato eu coloquei para baixo, por quê? Porque essa aqui é a convenção que se é utilizada na engenharia civil, tá? Normalmente o pessoal de mecânica usa isso para baixo. Então os valores positivos, tá, do momento fletor, o pessoal da engenharia civil usa para baixo. Por que isso? Porque se você observar, o meu momento fletor vai ter o formato direitinho de uma estrutura, como você pode ver em pontes, né? Aquelas vigas que se colocam em pontes. Então o pessoal da civil, por convenção, tá, eles usam o momento fletor para baixo como positivo e para cima como negativo, tá? Então aqui, para condizer com o que foi explícito lá no enunciado, a gente resolveu colocar para baixo aqui, tá? Mas é interessante que você saiba disso, tá? Mas para a gente não importa tanto isso, o formato, né? Se é para cima ou para baixo, porque quando a gente vai calcular, o que importa para a gente é saber qual é o momento fletor máximo, para que assim possamos calcular lá a tensão que está ocorrendo ali na viga, tá? Que não é o objeto aqui do estudo, tá? Então vamos analisar. Então, se a gente for verificar, tá? Então o meu momento fletor não condiz com a figura 2, por isso essa questão está errada, tá bom? Então questão de número 85 está errada. Agora vamos dar aqui uma olhadinha na questão de número 86, tá? Onde ele fala o seguinte: o fato de uma peça com área de seção transversal pequena em relação ao seu comprimento ser submetida a um esforço de compressão axial e, em razão disso, sofrer deflexão lateral, caracteriza o fenômeno conhecido como flambagem, tá? Então vamos ver se esse enunciado, né, condiz com o conceito de flambagem. Bem, a flambagem, também conhecida aí como encurvadura, é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas, né? Peças onde a área da seção transversal é pequena em relação ao seu comprimento, ou seja, aquela peça magrinha, né? Quando submetidas a um esforço de compressão axial. Então a flambagem acontece quando a peça sofre a flexão transversalmente devido à compressão, tá? Então só nessa situação que vai ocorrer aí a flambagem. Então temos aqui a representação, tá? Temos uma peça, que essa peça foi submetida a uma determinada carga P, tá? E essa peça possuía a sua característica física esbelta. O que aconteceu? Ela sofreu uma deflexão, tá? Ou uma flexão lateral, caracterizando aí o surgimento da flambagem, tá? Então a flambagem ela é considerada uma instabilidade elástica, assim a peça pode perder a sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Este colapso ele ocorrerá sempre na direção do eixo de menor momento de inércia de sua seção transversal, né? A tensão crítica para ocorrer a flambagem não depende da tensão de escoamento do material, mas de seu módulo de Young, que você também conhece como o módulo de elasticidade, ou seja, o coeficiente de rigidez do material, né, que é uma propriedade intrínseca de cada material que vai determinar o quanto aquele material ali pode se deformar, tá? Por isso, a questão de número 86 está certíssima. Essa é a definição aí de flambagem, beleza? Galera, espero ter contribuído para os seus estudos. Se você gostou e entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus grupos de estudos, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações para que o YouTube te informe assim que subirmos novos vídeos, beleza? Forte abraço e até a próxima.